Nossas vidas, em algumas circunstâncias, podem estar nas mãos dos homens que, se quiserem, podem prejudicá-las para sempre. Todavia, é bom saber que, enquanto os homens maus planejam, Deus já está em ação, porque, antes de tudo, nossas vidas estão nos seus planos e nas suas mãos. Paz, eu sou o pastor Wellington Salles e é um enorme prazer estar aqui novamente junto com você para que possamos fazer as nossas reflexões a respeito de mais uma lição que estudaremos na nossa muito preciosa Escola Bíblica Dominical. Para esse domingo, portanto, lição de número 11, a humilhação de Amã e a honra de Mardoqueu. Antes de darmos prosseguimento, eu quero gentilmente pedir a você que não é inscrito no canal, que se inscreva, curta, compartilhe no grupo da sua igreja, porque fazendo assim você me dá condições de produzir outros materiais semelhantes a estes, certo? Acho que você vai atender o meu gentil pedido. Vamos logo à nossa introdução, porque é nela que nós vamos lembrar o que nós já temos dito em vista de outras lições a respeito do livro de Esté, que é a importância do banquete, em vista do fato de que o que nós vamos estudar hoje tem como um pano de fundo o intervalo entre um convite para o banquete e a realização de um banquete. Por exemplo, na lição anterior, Esté recebeu Amã para um banquete. Portanto, nós fechamos o capítulo 5 com um convite para outro banquete. Neste cenário, nós temos Amã se sentindo honrado e feliz pelo convite do rei e da rainha. Nós abrimos o capítulo 6 no intervalo de um banquete. Na noite que separou o convite para o segundo banquete e a sua realização, em que acontecem fatos que estão inteiramente ligados à possibilidade de morte de Mardoqueu e à execução do plano de honra de Assuero para Mardoqueu. Amã não está feliz neste intervalo de banquete. Amã está extremamente irado. E se percebe que se termina, se fecha o capítulo 6 com a condução apressada de Amã para o banquete, notadamente. O Amã que vai para o banquete, que vai inclusive selar a sua condenação, a sua derrota, é um Amã humilhado. Então é possível detectar, por assim dizer, o que nós já percebemos, que no livro de Esté o escritor escolheu a ocasião do banquete para daí apresentar os acontecimentos importantes do livro, os acontecimentos que desencadeiam outros tantos que conduzem para a apresentação da providência de Deus em favor da proteção de Amã, ou melhor, de Mardoqueu, e também, especialmente, como é o grande propósito do livro, a proteção do povo de Deus. Fechamos o capítulo 5 com o convite para um segundo banquete, Amã honrado e infeliz. No intervalo entre o convite e a realização do banquete, Amã irado. E o final do capítulo 6, Amã sendo levado para o banquete, Amã humilhado. Mas é o que nós devemos considerar o fato de que é no intervalo entre o banquete e outro que Deus trabalha, e é nesse intervalo que nós vamos perceber algumas manifestações divinas em favor de Assuero e naturalmente em favor de Mardoqueu e naturalmente em favor do povo de Deus. Vamos ao nosso ponto 1. O rei se lembra da boa ação de Mardoqueu. Primeiro subponto, uma noite decisiva.
Onde se enquadra, onde se encaixa essa noite? Entre o convite para o banquete e a realização do banquete. Em outras palavras, Esté havia terminado um banquete entre Ramã e Assuero e havia feito o convite para um segundo banquete. No intervalo entre o convite e a realização do banquete está o que nós chamamos nesta lição de a noite decisiva. E nessa noite decisiva nós temos uma série de acontecimentos que são perfeitamente preciosos para que compartilhem conosco lições igualmente preciosas. E uma das primeiras lições que nós aprendemos observando os fatos que acontecem nessa noite decisiva é a respeito da instabilidade das emoções e o resultado disso no livro. Nós somos apresentados nesse intervalo a alguns personagens que possuem, como Assuero, certo tipo de instabilidade emocional, e essa instabilidade emocional, como retrata bem o que está posto no livro de Esté, gera alguns prejuízos. Enquanto Assuero foi para o seu aposento, Ramã saiu exultante do banquete oferecido por Esté. Afinal, não apenas o rei, mas também a rainha estaria lhe prestando honras, mas seu júbilo logo se converteu em fúria. Nós temos uma mudança repentina de emoção, nós temos uma mudança repentina de disposição emocional que assemelha Ramã a Assuero, que historicamente, inclusive é caracterizado por certo tipo de instabilidade. Por exemplo, nós abrimos o livro de Esté, no capítulo 1, sendo informados que da alegria festiva de Assuero, ele parte imediatamente para um furor que faz com que ele tome uma atitude que se mostrou precipitada do ponto de vista administrativo, que foi a deposição da rainha Vasti. Nós somos informados igualmente que Ramã também muda de emoção, de disposição emocional com muita facilidade, demonstrando uma instabilidade emocional e arquiteta um dos planos mais macabros que poderiam existir na Pérsia, ou seja, a instabilidade emocional de alguns personagens do livro de Esté nos chama a atenção porque comprova que a instabilidade emocional é perigosa, gera prejuízos quando a ira, a desorganização, a desestabilidade das emoções perturbam, ofuscam, atrapalham a nossa capacidade de fazer uma leitura sóbria, uma leitura inteligente, uma leitura madura dos fatos e das pessoas, a fim de que com sabedoria possamos nos conduzir, possamos direcionar as nossas decisões, direcionar a trajetória das nossas vidas. Sem dúvida nenhuma, a instabilidade emocional de Assuero não é um exemplo para a maturidade cristã que a Bíblia apresenta reiteradamente, a necessidade de termos, e a instabilidade emocional de Ramã também não serve de exemplo para o cristão, porque nós somos lembrados, mais uma vez, desse convite, desse chamado das Sagradas Escrituras para certo tipo de inteligência emocional, de maturidade emocional. Depois de nós considerarmos essas questões relacionadas à instabilidade emocional, com foco nessa mudança repentina de Ramã, uma alegria exultante para um furor sem medidas, nós aprendemos também a respeito com outro acontecimento que é a reunião que Ramã tem logo após ter passado por essa instabilidade emocional, da alegria para o furor. E aqui nós somos lembrados da necessidade de pensarmos bem em quem está conosco nos momentos críticos. Sem dúvida,
era um momento crítico para os planos de Ramã. Tanto é que ele está profundamente abalado, instável emocionalmente. O alegre Ramã agora está profundamente triste e irado, e chega em casa com essa carga emocional. E na casa de Ramã ele encontra companheiros, especialmente a sua esposa, que lhe direcionam para um caminho que, no final das contas, vai ser um caminho fatal para ele mesmo. Ou seja, Ramã, na sua ira, Ramã no seu furor, sem prestar atenção, sem filtrar as pessoas que estavam com ele, lhe faziam companhia nesse momento crítico, construiu, orientado por essas pessoas, uma armadilha que lhe pegou, uma armadilha que lhe fez como vítima. Então, nós somos, em vista desse acontecimento, alertados a pensar, a filtrar a companhia de pessoas que devam estar conosco nesses momentos críticos. Qual é a reunião que nós temos feito quando as coisas não vão bem? Com quem nós temos compartilhado a frustração, as decepções, a ira, as instabilidades emocionais que por vezes nos assaltam? Com quem nós estamos contando no momento da crítica? Pessoas que vão nos orientar a construir armadilhas que no final irão prender, irão fazer de vítimas a nós mesmos, ou pessoas que estão nos orientando biblicamente, eticamente, de maneira madura? E aqui, na reunião que Ramã faz com os seus na sua casa, nós somos apresentados a uma lista de reunião que nós vemos no livro de Esté. A reunião que Assuero fez com seus sábios quando Vasti desobedeceu, a reunião que Assuero fez depois da derrota que ele teve na Grécia, quando ele sentiu falta de Vasti e os seus conselheiros se reuniam para casar com Esté, ou melhor, procurar outras mulheres dentre as virgens da Pérsia. A reunião fatídica, fatal, perigosa de Ramã com Assuero, que teve como resultado, né, a determinação da Pérsia para matar todos os judeus, e a reunião também fatídica de Ramã com os seus amigos e sua mulher, que vai ser um contraste assim muito considerável com a sabedoria paciente de Esté. Enquanto de um lado nós temos uma Esté que tem um plano, uma Esté que sabe os caminhos para a execução do plano, uma Esté que não se deixa levar pela emoção, pela pressão das circunstâncias, mas tem muita tranquilidade e paciência. Zeres, a mulher de Ramã, é o extremo oposto, porque ela parece ter o perfil imediatista, levado pelo ódio, pela pressão do momento, e logo faz uma diferença gigantesca entre ela e a sabedoria paciente de Esté. E a resposta imediata de Zeres, parece que ela já vinha planejando isso, é a construção da forca, que no final das contas vai ser o fim de Ramã e de toda a sua família. Aconselhado pela mulher e pelos amigos, decidiu pedir o rei que enforcasse Mardoqueu no dia seguinte. Zeres não tem o perfil de Esté. Zeres é precipitada e imediatista. Esté não é precipitada. Esté tem consciência de um plano. E Esté é paciente, porque ela sabe onde quer chegar e do plano que tem. Na noite decisiva, nós aprendemos sobre a instabilidade das emoções, o quanto isso é perigoso. Na noite decisiva, nós aprendemos sobre com quem nós reunimos no momento da adversidade, pessoas que nos mostram a solução do problema ou pessoas que nos instruem a construir armadilhas que no final das contas irão nos prejudicar. E também nós aprendemos sobre
a necessidade de, em meio às pressões, nos comportarmos não como Zeres, mas como Esté. Vamos ao nosso segundo ponto, forca ou honra. E aqui nesse segundo subponto nós já começamos a ser apresentados à beleza da soberania dos planos de Deus. Enquanto Mardoqueu dormia, duas pessoas planejavam seu futuro, mas Deus já o havia determinado. Quem quiser planejar o seu futuro, fique à vontade. Quem quiser, em nome do ódio, da inveja, planejar as próximas etapas da nossa trajetória, pode ficar à vontade. Não se atemorize. Deixem que as pessoas planejem a sua história tranquilamente, porque antes de tudo, Deus e os seus planos é que prevalecerão nas nossas vidas. As nossas vidas, antes de estarem nas mãos dos homens, estão nas mãos e nos planos de Deus. E aqui nós somos apresentados ao plano dos homens, ao plano de Ramã e ao plano de Assuero. Inclusive, o nosso comentarista coloca entre aspas, competição com o outro. Quem vai vencer? Quem vai prevalecer? Qual é o plano de Ramã? Morte e humilhação pública. Ramã lhe preparou uma forca, mas não é uma forca comum que Ramã preparou. A forca de Ramã, segundo a informação bíblica, tem 50 côvados, algo em torno de 21 a 22 metros, possivelmente em cima do muro que cercava Suzã. Qual é a ideia? É que Ramã coloque Mardoqueu na forca, a fim de que a morte de Mardoqueu seja um espetáculo público. Ou seja, Mardoqueu seja morto e humilhado aos olhos de toda a fortaleza de Suzã. Esse é o plano de Ramã. Olhem, preste atenção para essa menção. Ele tinha uma forca de 22 metros de altura e pretendia pendurar Mordecai ali. A altura da forca permitia que toda a cidade visse a vítima. Na verdade, em Esté 7, 9 e 10, os servos do rei parecem indicar que do palácio se via a forca quando determinam, por assim dizer, a execução de Ramã. Um dos funcionários diz: olha, a forca que ele preparou já está ali, nós já estamos aqui vendo, já podem colocá-lo na forca que ele mesmo preparou. A gente não vai nem ter trabalho de executá-lo, de construir um método de execução, porque ele já construiu uma forca, ou seja, essa forca parecia ser conhecida já de toda a Suzã. A forca de Ramã para Mardoqueu era pública, porque o plano de Mardoqueu ou de Ramã era de morte e humilhação pública. Mas e o plano de Assuero? Qual era? Era o contraste. Lembrem-se de que o escritor do livro de Esté trabalha com método de contraste. Se Ramã tem o plano de matar e humilhar Mardoqueu de maneira pública, Assuero tem um plano de honrar Mardoqueu de maneira pública. Assuero havia preparado para Ramã, para Mardoqueu, um dia de honra. E aqui, senhoras e senhores, nós somos apresentados ao fato de que nós precisamos estar atentos aos nossos relacionamentos. Nós não temos condições de fugir da maldade humana, nós não temos as condições de estar escondidos, distantes, eu diria assim, do planejamento mal de pessoas que se relacionam conosco, que inclusive se mostram leais, companheiros, e até se auto-intitulam, ou nós mesmos nos intitulamos de amigos. Nós não temos nenhuma capacidade de ver o que se passa
no coração, a amargura, a vingança, a inveja, o desejo de assumir o lugar onde estamos, as coisas que temos, aquilo que somos. Nós não temos essa condição e nós somos também levados em uma atitude de proteção a nos isolar por algumas vezes e entender que ninguém é digno da nossa confiança. Então, os relacionamentos se mostram assim como uma faca de dois gumes. Pode abençoar, mas também podem gerar algum tipo de prejuízos. O que fazer? Se isolar? Imaginar que nós somos autossuficientes é uma saída até tranquila, mas também não é uma orientação bíblica que nos orienta a viver em comunidade, a sermos instrumentos de bênçãos para as pessoas, a sermos instrumentos de Deus usados para as pessoas, mas a coragem para nos relacionarmos, a confiança, a tranquilidade para nos relacionarmos, sabendo dos perigos disso, está na fé de que antes que os homens planejem contra nós, Deus tem um plano em nosso favor. Os homens podem se esconder, os homens podem ser falsos, os amigos podem até tramar, construir armadilhas contra nós, mas nós estamos escondidos na mão de Deus e certamente o plano do Senhor é soberano e prevalece sobre o plano mal dos homens. Terceiro subponto, 5 anos depois, e aqui nós vamos ser apresentados à constatação da providência de Deus em 2 acontecimentos. Primeira constatação, depois de 5 anos, que Mardoqueu fez um ato heróico em defesa da vida de Assuero, é a providência em que o rei perdeu o sono, a providência de Deus manifestada na perda do sono do rei. Naquela noite, contudo, Deus, que tem poder sobre todas as coisas, incluindo a fisiologia humana, tirou o sono do rei. O sono perdido do rei, o relato dessa história se assemelha a outras histórias de crentes exilados, inclusive na Babilônia e na Pérsia também, que foram protegidos pela providência de Deus através dessa ação divina de fazer com que o rei perdesse o sono. Ou seja, nós temos 3 casos de reis que perderam o sono e esses 3 casos envolvem o perigo de morte contra servos de Deus, que no final manifestou o livramento, a providência cuidadosa de Deus. O primeiro rei que perdeu o sono foi Nabucodonosor, está escrito em Daniel 2:1. No segundo ano do seu reinado, Nabucodonosor teve sonhos que lhe perturbaram o espírito, isso a tal ponto que o sono o abandonou. O Nabucodonosor sonhou, esqueceu, quis que os seus sábios lhe lembrassem o sonho, lhe dessem a interpretação, ninguém conseguiu, e foi decretada a morte de todos os sábios. Daniel e os seus amigos estavam incluídos. Começa uma campanha de oração, Deus dá o sonho e a interpretação. Daniel e os seus amigos e todos os sábios foram livrados da morte. Outro rei que perdeu o sono foi Dário. Está escrito em Daniel 6:19. O rei voltou para o seu palácio, onde passou a noite sem as concubinas e o sono o deixou. Qual é a ocasião em que Dário, rei da Pérsia, perdeu o sono, que inclusive é pai de Artaxerxes, é pai de Assuero? O que foi que aconteceu? Havia um decreto do reino que prejudicou Daniel, que não se podia buscar nenhum Deus. Daniel continuou buscando a Deus e foi parar na cova dos leões. O rei até tentou mudar o decreto, mas não conseguiu. E Dário ficou preocupadíssimo a noite toda, perdeu o sono. E o desfecho da história nós já sabemos. Antes que o dia amanhecesse, Dário estava na porta da cova dos leões dizendo: vive, Daniel! Será que o Deus a quem constantemente tu serve tenha podido te livrar da boca dos leões? Lá de dentro, Daniel grita: vive, ó rei, meu senhor, que o Deus
a quem eu sirvo me livrou da boca dos leões. Mais um plano de morte frustrado. E agora Assuero, né, da linhagem de Dário, rei da Pérsia, também perdendo o sono, e o desfecho da história está também relacionado a um servo de Deus que está sob perigo de morte e será livrado. Naquela noite, como não conseguisse dormir, o rei pediu que trouxessem o livro das memórias ou crônicas para ser lido diante dele. O que há de comum nessas histórias? Servos de Deus em perigo e a mão de Deus os livrando. Então, o primeiro ato de providência de Deus, nesse terceiro subponto, é a perda do sono de Assuero. O segundo ato de providência de Deus, nesse terceiro subponto, é a leitura da ação de Mardoqueu. Porque o rei pediu que lessem as crônicas, os acontecimentos da corte, e só, como nós somos informados, Assuero estava há 13 anos como o rei da Pérsia, ou seja, tem muita coisa para ler. Mas a providência divina orientou, muito possivelmente, o escriba responsável pelos rolos da crônica do rei a pegar exatamente o rolo em que estava escrito as ações de Mardoqueu. Providência divina fez com que fosse lido exatamente o trecho que falava do feito de Mardoqueu, que pôs fim à conspiração contra o rei. Coincidência? Aparentemente, mas certamente providência. Na noite em que um plano fatal está estabelecido, um plano de livramento está em desenvolvimento. E só para lembrarmos aparentes coincidências que na verdade são providência, nós somos assim levados a trazer à memória um ato de providência também de Deus na ocasião em que Boaz seguiu para a porta da cidade a fim de encontrar o resgatador de Noemi e Ruth. Quando ele chega na porta, o resgatador vai passando, eles iniciam um diálogo e a história de Noemi e Ruth é mudada ali. Deus não trabalha com coincidências. É coincidência no plano humano, mas é providência no plano de Deus. Vamos ao nosso segundo ponto. Ramã é chamado para honrar Mardoqueu. Primeiro subponto, um ato de justiça. Quando ouviu a leitura da crônica, Assuero perguntou aos seus servos que honra e recompensa Mardoqueu havia recebido. Coisa nenhuma se lhe fez, responderam. Nessa ocasião da aparente coincidência, parece que Assuero pede que parem a leitura e faz essa pergunta. Por que Assuero faz essa pergunta? Porque na Pérsia havia uma lei, muito possivelmente a lei da benfeitoria da Pérsia. Ninguém na Pérsia que fizesse algum ato de benefício em favor da monarquia ou em favor da pessoa do rei ficaria sem honras, e honras assim abundantes, excedentes. Havia entre os persas uma ordem chamada Ordem dos Benfeitores do Rei, constituída por indivíduos que prestaram alguns serviços excepcionais ao rei, os quais passaram a ser sobejamente recompensados. Até hoje, nas monarquias, eu diria, modernas, que ainda existem no cenário do século XXI, existem algumas ordens beneméritas de honra que acabam por recompensar pessoas, colocando-as numa prateleira diferenciada do ponto de vista social, porque elas fizeram alguma coisa em favor do rei e da monarquia. Essa condecoração, esse tipo de recompensa era muito comum na Pérsia e era uma recompensa extremamente abundante do ponto de vista financeiro e do ponto de vista social, em vista da grandeza da honra que a monarquia persa concedia a pessoas que haviam feito benfeitorias. É por isso que Assuero pergunta
para os seus servos o que se havia feito em favor de Mardoqueu. E eles responderam que por alguma razão não foi feito nada. E, logicamente, Assuero pensa agora que precisa fazer o que administrativamente não foi feito. O rei precisa decidir, mas como é uma honra extremamente considerável, certamente a maior do Império Persa, ele não decidiria sozinho. A quantidade, a grandeza, o método precisava ser estabelecido com alguém do alto escalão, com alguém da administração pública. Eis aí porque Assuero pergunta quem está no pátio. E quem estava no pátio era alguém do alto escalão administrativo. Coincidentemente, aos olhos humanos, providencialmente no plano de Deus, quem estava no pátio exterior esperando para falar com o rei era Ramã. O rei precisaria definir com alguém de alta posição da corte. Ramã estava à disposição. Então, se percebe aqui um ato de justiça, um ato, inclusive, legal, que o escritor construiu a cena a fim de que Ramã protagonizasse, inclusive, uma ocasião irônica que envolvia o seu destino de humilhação. Segundo subponto, presunção e autoconfiança. O que é presunção? Presunção é uma palavra na língua portuguesa que tem dois significados totalmente diferentes. E a gente precisa considerar isso. Presunção é o julgamento pela aparência. Alguém que julga pela aparência presumiu. Você está presumindo. Quem presumiu usou de presunção, ou seja, fez a leitura das coisas sem um conhecimento essencial, apenas pela aparência. Esse é o primeiro significado, que não nos interessa. O segundo significado nos interessa. O que é presunção? É uma visão demasiada boa e lisonjeira e incorreta de si mesmo. É essa presunção que caracteriza, adjetiva o perfil de Ramã. Ele tem uma visão demasiada boa, que, segundo a sua leitura presunçosa, faz com que ele seja digno de todas as honras existentes e possíveis da parte de Assuero para alguém na monarquia pérsia. Portanto, Ramã é presunçoso e autoconfiante. Aqui nós somos apresentados à ironia do escritor. A presunção e a autoconfiança de Ramã foram apresentadas de maneira irônica pelo escritor quando Assuero oculta a identidade de quem será beneficiado. E aqui, quando Assuero pergunta para Ramã o que se fará com uma pessoa cuja honra o rei se agrada, mas ele não diz qual é a pessoa. Da mesma maneira como Ramã, reunido com Assuero, não disse a identidade do povo que ele pretendia destruir. Perceba a perspicácia, a inteligência, o poder de organização do escritor sagrado e a utilização desse instrumento literário, que é a ironia, de comparar essa atitude de Ramã com a atitude de Assuero. Ramã, malicioso, escondeu a identidade de quem ele pretendia destruir. Assuero, aquele que está disposto a honrar, também esconde a identidade de quem ele quer honrar para Ramã, abrindo a oportunidade para que Ramã demonstre toda a sua presunção, uma visão boa demais de si mesmo, lisonjeira, equivocada de si mesmo. Certamente você conhece alguma pessoa presunçosa e no final das contas Ramã fica numa situação humilhante. E aqui nós somos lembrados a uma orientação bíblica de que é extremamente saudável e necessário que nós tenhamos uma visão, na medida do possível, correta de nós mesmos. Quem não tem uma visão correta de si mesmo
passa por palhaço, passa vergonha e experimenta alguns problemas desnecessários, geralmente em público, vergonhosamente. A Bíblia quer nos livrar desses desastres sociais e morais. Isso fica claro em Romanos capítulo 12, versículo de número 3. Porque pela graça que me é dado, digo a cada um dentre vós, cada um com as suas diferenças, com o seu perfil, com a sua identidade, com as suas características, cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu com cada um. Pense a respeito de você de maneira conveniente. Pense a respeito de você mesmo de maneira moderada. Pense a respeito de você mesmo sem se comparar com os outros e nem competir com eles, porque Deus deu a cada um conforme a medida que ele mesmo estabeleceu. Não seja Ramã. Terceiro subponto, o devido lugar da honra. E aqui nós temos assim a frase brilhante que faz o elo entre a humilhação pública de Mardoqueu, que anda pela Pérsia com as vestes rasgadas, com a cabeça cheia de cinza, e esse novo momento de honra, que se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. E aqui nós vamos perceber alguns contrastes interessantes. O primeiro contraste é o da publicidade. Ramã planejou a morte pública, Assuero planejou a honra pública de Mardoqueu. Segundo, o contraste das condições. Mardoqueu, em Esté, capítulo 4, versículo 1, está com as vestes rasgadas e cinza na cabeça. Mardoqueu, em Esté 6 e 8, é o alvo da honra de Assuero, que vai se materializar em vestes reais e coroa na cabeça. O tempo de vestes rasgadas passou, agora Mardoqueu vai receber vestes reais. O tempo de cabeça cheia de cinza, como humilhação, amargura passou, agora a cabeça de Mardoqueu vai receber uma coroa. Mas além disso, nós temos a sobriedade da condição. Não é a honra pública, não são as vestes reais, não é a coroa na cabeça, não é a proclamação pelas ruas da cidade que prejudicam os princípios e o perfil de Mardoqueu, como prejudicaria os princípios e o perfil de muitas pessoas que a gente conhece. Ele não assumiu qualquer relação diferente para com o rei ou seus subalternos. Eles não fez como Ramã, o qual exigiu de cada pessoa que passasse se inclinasse diante dele. Ao contrário, seu inimigo foi para casa com a sua cabeça coberta, como sinal de grande pesar, e ele permaneceu na porta. No início do livro de Esté, Mardoqueu está na porta. No momento crítico do livro de Esté, Mardoqueu está na porta. No momento de humilhação do livro de Esté, Mardoqueu está na porta. E no momento de exaltação no livro de Esté, Mardoqueu está na porta. Mardoqueu é responsável e maduro o suficiente para receber a honra da monarquia persa. Ramã planeja a morte pública, Assuero a honra pública. Mardoqueu estava com as vestes rasgadas e cinza na cabeça e daqui a pouco estaria com a sua cabeça no laço da forca. Mas agora Mardoqueu está com vestes reais, uma coroa na cabeça e com a cabeça livre da forca. Mas mesmo assim continua no lugar onde ele sempre esteve, de responsabilidade, de lealdade ao rei. Ponto 3, a síndrome de imperador. E a síndrome de imperador aqui não é uma força de expressão, não é uma figura de linguagem, é mesmo, dentre tantas patologias, dentre tantos distúrbios do século XXI,
mais um. É um transtorno, dentre tantos outros que marcam o nosso tempo. E tem a sua definição, é um conjunto de comportamentos inadequados construídos ao longo da infância por crianças que não tiveram limites em sua formação e passaram a ter dificuldade de compreender regras e de respeitar autoridades. Nosso querido comentarista exemplifica a síndrome do imperador, como ela é, na maioria das vezes, exemplificada na criação pela família de crianças por pais que de alguma maneira não foram presentes e tentaram recompensar essa ausência com a ideia de que presentes, dinheiro, bem-estar financeiro poderia realizar essas crianças e elas poderiam ter tudo o que elas quisessem. Eles criaram sem perceber a ideia de que o mundo gira em torno dessas crianças. Essas crianças vão crescer com essa mesma perspectiva, com essa mesma ideia de que o mundo gira em torno delas e qualquer simples limite, qualquer simples frustração, qualquer simples negativa da vida, qualquer simples porta fechada vai os desestabilizar profundamente. Certamente Haman foi alguém vítima da síndrome do imperador. Ele queria tudo do rei, quando não conseguiu, teve um tremendo prejuízo emocional. A soberba de Haman. Quem é atacado, eu diria assim, quem é vítima da síndrome de imperador, são os egocêntricos, reinam dentro e fora de casa, ditam as regras, exigem o que querem, sem correção. Os filhos podem crescer como Haman, cheios de soberba e presunção. E o segundo e último ponto é um mau prenúncio. Quando Mardoqueu chega vencido em casa, com a cabeça coberta de vergonha, a sua mulher diz algo interessante. E diz assim: se Mardoqueu, diante de quem já começastes a cair, é da semente dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás perante ele. E aqui nós somos lembrados a ideia de que possivelmente Zeres, a louca, a imediatista, a imprudente, a sem sabedoria, que deu a ideia da forca que iria matar Haman e os seus familiares, já sabia da fama do povo judeu. Muito embora pequenos, muito embora indefesos em certas circunstâncias, venceram batalhas milagrosamente. E agora parecia que o povo judeu venceria mais uma batalha e Mardoqueu não suportaria a fúria do Deus de Israel. E mais uma vez, Israel seria vitorioso, os judeus seriam vitoriosos e Mardoqueu seria a próxima vítima a entrar para a longa lista de loucos que escolheram se levantar contra Deus e o seu povo. Senhoras e senhores, estas são as nossas considerações. Deus abençoe você e toda a sua casa, hoje e sempre.